Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como eu fiz mais de R$ 78.219 vendendo um PDF que custa menos do que uma pizza. Eu vou te mostrar exatamente as estratégias de produto, de página e de tráfego que eu utilizei para chegar nesses valores. E eu vou abrir todo o funil, que é muito mais simples do que você imagina. E eu vou te mostrar esse erro secreto que acaba destruindo as vendas, principalmente de quem é iniciante em infoproduto e low ticket de modo geral. Essa aula vai ser totalmente prática e 100% gratuita, disponibilizada aqui no YouTube. O ticket médio desse produto é de R$ 67, só que a conversão lá no checkout é absurda, batendo aí mais de 30%, 35%. Eu não vou esconder nada hoje. Para você entender como isso funciona, eu desenhei um mapa mental completo com a engenharia por trás desse funil. E eu vou te mostrar como eu transformo uma venda de R$ 67 em mais de R$ 170. A primeira coisa que você precisa entender é a engenharia dessa página, tá? Eu separei aqui só os principais pontos para você entender para onde eu estava levando esse fluxo, esse tráfego de pessoas, beleza? Primeira dobra, a gente tinha aqui uma headline, que é o título, basicamente, onde dizia o seguinte: transforme seu estoque parado em dinheiro no bolso em 24 horas. Ou seja, aqui eu tô pegando uma dor dessa pessoa, que era ter o estoque ali dela parado, que ela via todo dia, no que ela quer, grana no bolso para fazer o negócio girar. Subheadline, aqui eu pegava mais na dor, eu usava algo mais visual. Pare de implorar por vendas, descubra como esvaziar suas prateleiras, sem precisar virar blogueirinha, é difícil, né? Blogueirinha e sem parecer uma vendedora desesperada. E logo abaixo disso, eu tinha uma mini VSL, um mini vídeo de vendas bem curtinho com a Expert. Isso aqui tinha um rosto, tá? Isso aqui é um negócio, não é essas coisinhas de, vou modelar um produtinho de R$5 e vou vender. Isso aqui é um negócio, sério. Tinha outros produtos, tinha outra esteira, mentoria, produtos de high-end. Beleza? Então essa era a primeira dobra, a hora que a pessoa via, a hora que ela chegava na página. Depois disso, eu trazia a visão da dor, do porquê isso está acontecendo. Olha, está acontecendo por isso, por isso e por isso. Era um mini diagnóstico. E aí eu apresentava esse PDF por dentro. Então as pessoas te dizem muitas vezes, você não deve dizer que era um e-book, que era um PDF, que era isso. É claro que você deve dizer o que é. Como é que você vai vender sem dizer o que você está vendendo? Obviamente, eu não falo, é só um PDF ali que você vai abrir. Não, eu falava, tinha algum outro vídeo também junto, então eu dava uma ênfase nisso. E o que eu fiz? Eu fiz uma espécie de mock-up de celular, muito massa, na página, onde a pessoa conseguia visualizar como se ela tivesse com o celular aberto, olhando ali o produto. Depois, mostrando a página real do material, certo? Então, na verdade, esses dois pontos aqui, eles estão juntos. O mock-up de celular ia junto com a página. E eu resumia esse produto em 4 passos. Então você vai fazer X, vai abrir o produto, vai executar e vai receber o dinheiro, para a pessoa visualizar isso de uma forma simples. Depois, entregáveis. Aqui, o grande pulo do gato foi, eu usei mockups para representar o produto principal e os bônus que eu tinha ali. Era como se fosse, para quem é mais antigo que nem eu, uns box de DVD, sabe? Tinha antigamente lá, você comprava 3, 4 DVDs, vinha um box, assim, uma caixinha bonitinha. Joga no Google aí, depois você vai ver. Depois, preço. Usei ancoragem, então eu ancorava, mas era uma ancoragem realista. Não era assim, de R$ 1.997 por 67. Não, isso não faz sentido, as pessoas não são burras, tá? Então eu usava uma ancoragem realista de 147. O combozinho ali com os bônus e tal, que eram outros PDFs também, por 67. Depois, repetia entregáveis em formato de lista. E eu colocava logos de empresas conhecidas para dar mais credibilidade. Então, embaixo do botão de comprar, tinha ali o logo da Mastercard, da Visa, do Pix, que são logos oficiais, para trazer mais credibilidade. É claro que eu só estava informando ali que aceitava essas formas de pagamento. Mas a pessoa, e aí existe uma coisa de neuromarketing, para usar um termo chique aqui, onde a pessoa associa as duas coisas. Tá? Então era um gatilho ali que eu usava. Depois, quem era expert? Uma mini história bem curta mesmo. E o grande pulo do gato. Eu peguei um print do Instagram dela, que tinha 41 mil seguidores, e coloquei ali. Obviamente apareceu o rosto dela na foto do Instagram, só que isso traz autoridade. Melhor do que só colocar o rostinho ali da pessoa, que eu não sei quem é.
Esse print do topo do Instagram pegava a foto dela, pegava os destaques, pegava o número de seguidores, pegava a bio, que também, né, deixava claro o que ela fazia e quem ela era. Então, essa aqui foi uma grande sacada. Mesmo se você tiver poucos seguidores, dá pra fazer, tá? Depois disso, garantia, e a garantia era agressiva. Se a pessoa pedisse um reembolso dentro dos 7 dias, ela ainda poderia ficar com os bônus de graça. Essa sacada é muito forte. 99% das pessoas não vão só pedir o reembolso e ficar com os bônus, tá? Relaxa. Elas vão ficar com o produto, elas vão gostar, e isso aqui traz ainda mais certeza para elas na hora da compra. Depois disso, eu repeti o preço, repeti os entregáveis e o mockup. E por fim, algo que eu gosto muito e que, na minha visão, é muito subestimado, são as dúvidas. E as dúvidas frequentes eu começava bem do começo mesmo. Eu fazia desde como que eu acesso o produto, até e se não der certo para mim, e se eu não conseguir executar, isso, aquilo e tal. Eu realmente quebrava as dúvidas. Então, essa é a estrutura da página, abrindo aqui a caixa preta para você. Eram esses os insights que eu apliquei, essa estrutura aqui. E aí a pessoa clica para comprar o produto principal e a mágica acontece. Por quê? Se você só vender esse primeiro produto, vamos colocar aqui, ó, R$67, muitas vezes você vai ficar no 0 a 0 ou vai empatar. É por isso que vocês não entendem, ou as pessoas não entendem quando elas estão assistindo um guru que ensina a pegar o produtinho de R$5, não sei o que lá. Como que esse cara tem lucro? É porque ele usa o Order Bump. Então, o Order Bump, você já deve ter ouvido falar, mas tem algumas sacadas que a maioria das pessoas não entende. Primeiro, só aumentar esse tamanho aqui, ficou pequeno, sacanagem, né? Primeiro, preço, ok? Você pode testar aí no seu produto, mas se, por exemplo, você usa R$67 o ticket, eu recomendo, e era o que eu fiz naquele funil em específico, usar order bumps de R$19 a R$27, tá? Eu não testaria mais alto do que isso. Você pode testar, por exemplo, colocar o order bump a menos, tá? A R$9,90, por exemplo. Se o seu ticket for mais barato, for 47, aí eu recomendo ficar entre R$9 e R$19. Outra coisa que eu testei, isso aqui eu tenho certeza que você nunca viu, foi colocar o upsell, que seria o próximo produto, é o produto mais caro, mas colocar como order bump. Então, a pessoa ia lá e um dos order bumps tinha, lá era R$97, tá? Não funciona tão bem assim, não vou te dizer que piorou em termos de lucratividade, só que o que acontece? A taxa do checkout diminuiu um pouco. O ticket médio aumentou um pouco. Só que no final das contas ficou basicamente no mesmo. Então, não recomendo, não faz diferença, não é um grande ponto aqui, tá? Outra coisa, quantos produtos? Para low ticket, eu recomendo você usar entre 3 e 5 produtos. Não muito menos do que isso, mas também não 8, 10 order bumps, porque isso pode confundir as pessoas. Confundir, ok? A pessoa entra lá e tem um monte de coisa, às vezes pode ser uma pessoa mais velha, uma pessoa que não está acostumada a comprar pela internet, infoprodutos, e ela se perde. Então, de 3 a 5 é um bom mix. Você deve se ater àqueles preços ali que eu comentei antes, porque dessa forma, o seu ticket médio de R$67, ele já vira um ticket médio de, só com o order bump, por exemplo, de R$80, R$85. Aí tem vários pontos de campanha de anúncios que eu explico aqui no canal, não nesse vídeo para não ficar muito longo, mas eu explico, onde eu falo justamente das sacadas de tráfego que você pode fazer se você tiver um ticket médio um pouco mais alto do que a maioria. Então, esses eram os pontos aqui para a gente trabalhar o order bump. Foi dessa forma que eu fiz, como eu disse antes, abrindo o jogo, abrindo aqui os resultados para vocês. E como que eu fazia, sem mistério, sem esconder nada. Então, order bump, testei aqui alguns preços, testei colocar o upsell no order bump, mas não funciona tão bem. 3 a 5 produtos, não mais do que isso, porque pode confundir. E aí o teu ticket médio, ele tende a subir, se os order bumps forem bons, para R$80, R$85. E por fim, a gente tem o upsell, que é o produto que vem depois. Aí muita gente fala, mas não vale a pena vender upsell em funil low ticket, porque o Pix acaba com a conversão. E sim, o Pix atrapalha, mas tem uma forma de a gente contornar isso. Vamos lá, preço do upsell. Para esse produto,
Você pode testar, a depender do seu entregável, de 97 a 147, tá? Aqui, como o upsell era um treinamento mais completão, a gente fez a R$ 97 para deixar ele mais irresistível, tá? Então, o preço, R$ 97, é um produto depois da venda. Clássico estilo de upsell. A pessoa comprou, ela pagou, ela cai numa página de obrigado, que é um próximo produto, tá? Isso é imediato após a venda. Entra o problema do Pix. Por quê? Se a pessoa compra no Pix, ela vai pro banco, já aprovada a compra, ela já recebe o e-mail, ela já nem volta muitas vezes. E nesse ticket aqui de R$ 67, é muito comum as pessoas pagarem pelo Pix. No nosso caso, era 70% das pessoas que pagavam via Pix. Logo, o que acontecia era que a taxa de conversão era baixa. Então, qual que é o ponto? Sim, a taxa de conversão era baixa, mas é melhor do que você não ter, porque o ticket médio sobe. Se uma a cada 20 pessoas comprarem, por exemplo, o ticket médio já sobe em 5, 6, 7 reais. Já permite a gente gastar mais no anúncio, permite manter a lucratividade, mesmo gastando um pouco mais e ganhar no leilão. Você entende? Então não tem por que não fazer, tá? E como que a gente fazia para contornar isso? Você pode criar, e era o que a gente fez, um fluxo de automação. Então, a pessoa não terminou a compra, ou melhor, ela foi pro checkout, comprou o produto principal, mas ela não comprou o segundo produto. Fluxo de automação. Então, um fluxozinho de 7 dias de mensagem, beleza? 7 dias de mensagem para contornar isso, para oferecer esse segundo produto para a pessoa, para mostrar como ele completa o primeiro. Então, dessa forma, a gente gastava ali R$ 97 de mensalidade, mas a gente conseguia vender vários outros desse produto mais caro para a mesma pessoa. Era muito mais barato do que vender por tráfego, por exemplo. Então, fluxo de mensagens é a melhor forma de contornar essa questão dos anúncios. E a última peça desse quebra-cabeça que eu vou te mostrar agora é a parte de anúncios. Eu separei essa parte dos anúncios em 3 partes, tá? Primeiro, volume. Para low ticket, para anúncios de modo geral, mas para low ticket a gente precisa ter volume. Então, de start, para começar, eu criei 50 anúncios, tá? Esses anúncios eram estáticos, tinha nos anúncios em vídeo. Então variação, variação, variação. Andrômeda, atualização do último ano, na meta, você precisa focar em ter variedade. Óbvio que com qualidade, né? Mas você precisa ter variedade de anúncios para entregar para a plataforma. Segundo passo, estratégia. A estratégia de anúncios, ela era simples, tá? Eu usava aqui várias campanhas. Eu usava uma progressão de teste, pré-escala e escala. Então, teste eu testava em ABO, isolava um anúncio por conjunto. Ele começou a vender, bateu 5 vendas de uma forma interessante, com bom ROAS, né, que eu quero dizer. Eu levava ele para uma campanha de pré-escala de CBO, e depois uma outra campanha de escala de CBO. Nessa última campanha, ele ia junto contra os melhores anúncios. Será que eu consigo desenhar um troféu aqui? Tá aí, ó, meu troféu. Com os melhores. Então, era uma campanha, um conjunto, e só os melhores criativos já validados, rodando junto com o máximo de verbo possível que eu consiga colocar naquele momento. Beleza? Então, a estratégia como um todo era essa, tá? É um pouco elaborado, mas é simples de você entender e executar. E depois disso, a gente tem aqui formatos, certo? Então, os formatos do anúncio, eles variavam. Obviamente, tinha em vídeo, como eu comentei, mas, além disso, a gente usava muito, e funciona bem para low ticket, imagens, tá? Vou dar aqui um IMG de abreviação. E essas imagens, um formato que eu testei, que eu descobri que funcionava muito bem, era um formato de tweet. Então, era muito simples, era um fundo branco, tinha foto da expert, tinha ali como se fosse o arroba dela, o nomezinho, estilo do Twitter, com verificado, e embaixo texto. Texto. Tinha algum outro emoji, tinha... enfim, mas era texto. É óbvio que a engenharia de copy por trás era elaborada, era sofisticada, mas o design, o visual em si, tanto que fui eu que fiz aquele criativo em si, era simples, era um fundo branco estilo tweet. Então, essas 3 etapas aqui, elas são fundamentais. Você precisa de volume de criativo. Não é 2, não é 3, não é 5. São vários para você testar. Estratégia, então, como eu te falei, beleza, faz um teste e depois vai progredindo esse teste para uma pré-escala e assim por diante. Enfim,
os formatos, beleza? Então, formatos de vídeo, de imagem, e esse formato aqui no estilo Twitch que funcionou extremamente bem, tá? Ah, lembrei de um outro. Além do formato Twitch, outro que funcionou muito bem também era o famoso bloco de notas. Novamente, foram ideias que eu peguei de posts orgânicos que eu via que estavam bombando muito. Então você pode e deve se aproveitar de trends, de posts orgânicos e usar isso para os anúncios, porque se eles viralizaram no orgânico, a chance de ele dar certo no pago é gigantesca. Você viu que a estrutura faz todo sentido, né? Te mostrei aqui o mapa mental, te mostrei a estratégia por trás dos bastidores, enfim, te mostrei como que eu fazia o upsell, os order bumps, os anúncios e tudo mais. Só que eu te mostrei o faturamento e a estrutura até agora. Se você quiser seguir acompanhando, vai lá no meu Instagram, tá aqui na tela, @EduardoAlbrecht, eduardo.albrecht. E se você quiser continuar aprofundando os teus conhecimentos de infoproduto de funil, escolhe um desses 2 vídeos que estão aparecendo aqui para você continuar os estudos. Fechou? Te vejo no próximo vídeo. Até mais.